Há um momento na vida em que o corpo segue em frente, mas a alma parece ter ficado para trás. É quando você percebe que está cansado, não do que faz, mas de como vive. É um cansaço que o descanso não cura, porque não vem do corpo, vem da mente que luta para se encontrar em meio ao ruído do mundo. Muitos chamam isso de desânimo. Eu chamo de convite, um convite silencioso para voltar a olhar para dentro. Prosperar por dentro não é acumular, é aliviar. É retirar de dentro de si o peso de viver em desordem emocional. Quantas vezes você já se pegou correndo atrás de algo que, mesmo quando conquistado, não trouxe paz? É o ciclo invisível da modernidade, buscar fora o que só se encontra dentro. O mundo ensina a conquistar, mas o espírito ensina a compreender. Prosperidade interior não é sobre ter mais, é sobre precisar de menos. Há uma dor silenciosa na alma de quem parece ter tudo, mas não encontra descanso. Talvez você sinta isso agora. Trabalha, luta, se esforça, mas por dentro há um vazio que nada preenche. O mundo chama isso de ambição, mas às vezes é apenas carência disfarçada. A busca incessante por conquistas externas, sem paz interna, é a raiz do novo sofrimento humano. E muitas vezes, essa busca nasce do medo. Medo de ser esquecido, medo de não ser suficiente, medo de não ser visto. O erro moderno é confundir realização com acúmulo, confundir brilho com valor, confundir aparência com propósito. E quando isso acontece, a alma se torna uma casa desarrumada, cheia de coisas, mas sem espaço para respirar. Você já sentiu isso? Essa sensação de estar rodeado por conquistas, mas vazio por dentro? É a confusão entre sucesso e sentido. E é justamente aí que a verdadeira prosperidade começa, quando você se dá conta de que não precisa mais provar nada para o mundo. A sabedoria antiga já nos alertava. Em Provérbios está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é proteger a mente dos excessos, é preservar a alma das distrações, é cultivar dentro de si um espaço de ordem e serenidade. O verdadeiro tesouro não é visível, ele é o discernimento que guia as decisões, a clareza que antecede a ação, a fé que se mantém mesmo quando o caminho se torna escuro. Epicteto dizia: nenhum homem é livre a menos que seja senhor de si mesmo. E talvez essa seja a definição mais pura de prosperidade interior. Ser senhor de si mesmo é não permitir que o ego dite o ritmo da sua paz. É deixar que a alma, e não o medo, seja o comandante. Porque prosperar é mais do que conquistar. É aprender a governar a própria mente. A prosperidade interior nasce quando o domínio da alma supera o descontrole do ego. Prosperar é encontrar harmonia entre paz e propósito, não entre metas e números. É viver de forma alinhada, em vez de apenas ocupada. É saber descansar na certeza de que você está exatamente onde precisa estar. Porque prosperidade não é pressa, é presença. Não é conquista, é consciência. Enquanto o mundo grita por mais, a alma sussurra: menos, menos pressa, menos comparação, menos medo. Prosperar é encontrar esse ponto de quietude, esse instante em que o coração se aquieta e volta a ouvir a própria voz. É ali que a vida começa a florescer de novo. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Cansado de tentar, cansado de se cobrar, cansado de não saber mais o que falta. Respire. Este é um bom lugar para recomeçar, porque tudo o que é verdadeiro nasce no silêncio. E neste silêncio, o que você busca fora começa a ser reconstruído dentro. Fique comigo. Vamos caminhar juntos por esta jornada. Você vai entender pouco a pouco que a prosperidade não é algo a ser alcançado, mas algo que desperta quando a alma volta a respirar. E se de alguma forma essas palavras tocarem o seu coração, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada reflexão é um espaço de descanso para a sua mente e um alimento para o seu espírito. Aqui, prosperar é um verbo silencioso.
É um retorno àquilo que você sempre foi, mas havia esquecido. Há quem acredite que basta trabalhar mais, correr mais, produzir mais, e a vida, enfim, florescerá. Mas o que se constrói apenas com esforço externo é como uma casa levantada sobre areia. Parece firme por fora, mas desaba por dentro. A mente moderna foi ensinada a medir valor pela quantidade de movimento. E assim muitos confundem agitação com progresso, fadiga com propósito, produtividade com prosperidade. No entanto, prosperidade interior não nasce do fazer. Ela floresce do ser. Quantas vezes você já se pegou tentando resolver o caos de dentro, aumentando o ritmo de fora? É um movimento quase automático. Quando o coração se sente vazio, o corpo tenta compensar com ação. Trabalhar mais, planejar mais, acumular mais. Mas a alma não se alimenta de resultados, ela se alimenta de sentido. É por isso que tantos chegam ao topo com o coração cansado. Subiram rápido demais, mas não sabiam o que buscavam. O corpo prospera no suor, mas o espírito prospera no silêncio. É no silêncio que o pensamento se reorganiza e o coração se purifica. O silêncio é o descanso das intenções, o intervalo entre o impulso e a sabedoria. Quem não aprende a parar se torna escravo da própria pressa. E o escravo da pressa nunca encontra a paz, porque sempre acredita que a felicidade está depois. Depois da meta, depois do sucesso, depois da próxima conquista. Mas o que está sempre depois, nunca é agora. E o agora é o único tempo onde a alma realmente vive. Prosperar é estar inteiro no presente. É perceber que não há recompensa maior do que a serenidade de uma mente em ordem. Epicteto dizia que o que nos perturba não são as coisas, mas a visão que temos delas. Quando o olhar se turva pelo cansaço, tudo parece distante. Por isso, o primeiro passo da prosperidade interior não é fazer mais, é enxergar melhor. Enxergar o que realmente importa. Enxergar o que precisa ser curado antes de ser conquistado. A mente acredita que o esforço físico pode compensar o vazio emocional, mas a alma sabe que o vazio não se preenche com movimento, e sim com entendimento. Prosperidade sem alinhamento interno vira exaustão disfarçada de produtividade, e é assim que muitos vivem, acumulando tarefas, metas e conquistas, mas sem jamais se sentirem completos. A verdadeira prosperidade é um alinhamento entre o que você faz e o que você sente. Reagir sem se violentar, trabalhar sem se perder, conquistar sem se corromper. É um estado de coerência, e a coerência tem um preço, o silêncio. É no silêncio que a verdade se revela, e é ali que começa o renascimento de toda a alma cansada. O esforço é necessário, sim, mas quando não vem acompanhado de consciência, ele se torna apenas ruído. Prosperar é agir com clareza, não apenas com força. É mover-se com propósito, não apenas com urgência. E há uma diferença profunda entre as duas coisas. Quando a mente se alinha ao coração, o esforço deixa de ser luta e se torna expressão. O trabalho deixa de ser peso e se transforma em serviço. O fazer deixa de ser fuga e se torna celebração. Porque prosperidade não é o quanto você se esforça, mas o quanto você se escuta enquanto se esforça. Respire fundo e perceba. Talvez você não precise fazer mais. Talvez só precise se permitir ser mais. Mais inteiro, mais atento, mais em paz. O corpo se desgasta, mas o espírito se renova quando a intenção é pura. Prosperar é quando o fazer nasce da calma e não da pressa. Quando o esforço é leve, porque vem de um coração que compreende o próprio caminho. É quando o suor do corpo e o silêncio da alma andam juntos, e é nesse encontro que o verdadeiro progresso começa. O progresso invisível, o progresso que ninguém aplaude, mas que transforma tudo. Há pessoas que conquistam tudo o que sonharam, e ainda assim sentem que algo está faltando. Vivem cercadas de conquistas, mas aprisionadas em silêncio. É uma prisão dourada, reluzente por fora, mas fria por dentro. Essa é a armadilha do sucesso quando ele nasce do ego. Parece liberdade,
mas é dependência. O homem moderno aprendeu a medir a própria vida por metas, números e reconhecimento. E, sem perceber, tornou-se refém do olhar dos outros. Muitos constroem impérios que não conseguem habitar. A alma se perde no meio de agendas, compromissos e responsabilidades. Tudo parece estar indo bem, mas dentro há uma ausência difícil de explicar. O sucesso vira cativeiro quando o ego é o arquiteto. Porque o ego constrói para impressionar, enquanto a alma constrói para repousar. Quando o ego lidera, a vida se enche de coisas. Quando a alma guia, a vida se enche de significado. De que adianta abrir portas se a alma continua trancada por dentro? A prosperidade que não alcança o coração é só aparência. Você pode ter o que quiser, mas se ainda precisa provar seu valor a alguém, não é liberdade, é dependência disfarçada de poder. A mente acredita que controle é segurança, mas a alma sabe que controle é apenas medo vestido de estratégia. E o medo, quando governa, transforma qualquer conquista em prisão. A verdadeira prosperidade não exige exibição. Ela é silenciosa, leve e estável. É uma paz que não precisa ser explicada. É poder estar em um lugar simples e sentir-se completo. O homem realmente próspero não se mede pelo que tem, mas pelo quanto pode perder sem se desesperar. Porque ele sabe que o que é essencial nunca pode ser tirado. O sucesso externo é frágil quando o mundo interior está em ruínas. Prosperar é habitar a própria vida, não apenas administrá-la. É quando você percebe que o valor não está nas coisas, mas na serenidade com que as vive. A alma próspera é aquela que está livre, livre da necessidade de ser admirada, livre da obrigação de parecer feliz, livre do medo de começar de novo. A prisão dourada se dissolve quando o coração volta a ser casa e não vitrine. Quando o sucesso deixa de ser fuga e se torna expressão. A prosperidade verdadeira nasce quando o que você conquista é apenas reflexo do que você já é. E quando esse momento chega, o brilho não está mais no ouro, está na calma. Poucas coisas empobrecem tanto a alma quanto o hábito de se comparar. É uma ferida quase invisível, mas que corrói a alegria de viver. A comparação nasce quando a mente se esquece de quem é e começa a medir sua própria luz pelo reflexo dos outros. É um ruído constante, um zumbido emocional que nos faz sentir atrasados, insuficientes, menores. E quanto mais se compara, mais distante se fica de si mesmo. A mente comparativa vive de déficit emocional. Ela não busca crescer, busca vencer. E essa busca não é por evolução, mas por validação. A cada vitória alheia surge um incômodo sutil. A cada conquista de outro, um eco de "por que não eu?". A alma se contrai, a paz se dissolve. E aos poucos a comparação se transforma em um vício invisível que sequestra o contentamento. A Bíblia diz: quem se compara não é sábio. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. E não é sábio porque a comparação desvia a atenção do essencial. Ela faz com que a mente olhe para fora, quando o verdadeiro crescimento acontece dentro. Ninguém floresce olhando o jardim do vizinho. A semente só germina quando recebe o próprio sol, o próprio tempo, a própria chuva. Prosperar é saber reconhecer o próprio ritmo, não competir com o de outro. Cada alma tem um tempo distinto para amadurecer. Alguns colhem cedo, outros florescem tarde. Mas a beleza da vida está justamente nisso. Não há pressa no processo divino. A pressa é humana, o propósito é eterno. Quando você compreende isso, a inveja se transforma em admiração e o ressentimento se transforma em aprendizado. A comparação é o ladrão da prosperidade interior porque nos faz viver em constante sensação de falta. E quem vive em falta não enxerga o que já possui. A mente começa a trabalhar com o que não tem, esquecendo-se de agradecer pelo que existe. E sem gratidão, nenhuma prosperidade se sustenta. Prosperar não é conquistar mais, é perceber mais. A flor não tem inveja do tempo da outra, apenas floresce. Essa é a sabedoria do coração tranquilo. Quando você silencia o ruído da comparação, a vida ganha outro som.
Tudo se torna mais leve, mais sincero, mais possível. O mundo deixa de ser uma corrida e passa a ser um caminho. E nesse caminho, cada passo dado com consciência é prosperidade em movimento. Há um tipo de sabedoria que só nasce no silêncio. E é justamente por isso que o mundo moderno quase não a conhece. Vivemos cercados de ruídos, vozes, opiniões, notificações, urgências. A mente é constantemente invadida e o coração, sem espaço para respirar, se torna confuso. O ruído constante rouba a audição da própria alma, e uma alma que não se escuta se torna uma vida desordenada. O silêncio é o solo fértil da clareza, porque nele tudo o que é falso perde força. Quando você se aquieta, as máscaras caem. As intenções verdadeiras emergem. A voz interior, antes abafada, volta a ser audível, e é ali, nesse espaço sem ruído, que nasce o discernimento, essa capacidade preciosa de enxergar o que realmente importa. Muitos não sabem o que querem simplesmente porque nunca pararam para ouvir. É curioso, muitos só percebem o que realmente desejam quando o barulho acaba, quando o telefone se cala, quando a correria pausa, quando a solidão em vez de castigo se torna abrigo. É nesse instante que o coração revela o que vinha tentando dizer há tempos. Eu não quero mais correr, eu só quero paz. E não há nada de fraco nesse desejo. Pelo contrário, é um dos sinais mais profundos de maturidade espiritual. O silêncio não é ausência de ação. É o espaço onde o espírito reorganiza a mente. É o momento em que o caos se realinha, em que o que parecia perdido encontra direção. A alma que aprende a silenciar se torna sábia, porque deixa de reagir a tudo e começa a responder apenas ao que é essencial. No silêncio, o ruído do ego cede lugar à harmonia da consciência. Mas o silêncio assusta, porque ele desnuda. Sem distrações, não há mais onde esconder a dor, o medo, a insatisfação. É por isso que muitos fogem do silêncio. Mas o silêncio não é inimigo, é mestre. Ele mostra o que precisa ser curado, e o que é revelado no silêncio pode finalmente ser transformado. Se o ruído é o terreno da ansiedade, o silêncio é o jardim da lucidez. É nele que a alma recupera fôlego e a mente, direção. Prosperar é permitir-se momentos em que nada precise ser dito, nada precise ser feito, nada precise ser provado, porque é nesse vazio de som que o coração se alinha novamente ao ritmo do divino. E quando isso acontece, a vida volta a ter sentido. Vivemos em uma época em que o mundo parece abundante, mas os corações estão exaustos. Nunca tivemos tanto acesso e ainda assim sentimos falta. Falta de sentido, de calma, de conexão verdadeira. Esse é o paradoxo da escassez emocional. Quanto mais temos, menos sabemos usufruir. Porque a escassez não está na ausência de recursos, mas na incapacidade de reconhecê-los com gratidão. A alma empobrecida não é aquela que tem pouco, mas aquela que não consegue se encantar com o que tem. Ela vive com a mente voltada para o que falta, e assim o pouco nunca é suficiente e o muito nunca satisfaz. É como beber água salgada. Quanto mais se consome, mais sede se sente. O homem moderno multiplica bens e divide a alma. Ele conquista o mundo, mas perde o contato com o que o torna humano. A dopamina excessiva, essa busca incessante por estímulo, novidade e prazer, cria um ciclo de euforia curta e vazio longo. A felicidade se torna volátil, instável, dependente de fatores externos. É a emoção sem enraizamento. O prazer que não vem do sentido, mas da distração. E nesse ciclo, o espírito se enfraquece, a mente se torna inquieta e o coração ingrato. Prosperidade não é abundância de coisas, é estabilidade de alma. O homem próspero é aquele que sabe descansar mesmo quando o mundo o pressiona a correr. Ele entende que gratidão é a ponte entre o que é e o que pode ser. Sem gratidão, tudo escapa. Com gratidão, tudo se sustenta. A alma que agradece transforma o pouco em muito, e o muito em paz. A escassez emocional
É o sintoma de uma vida desconectada do agora. Porque quem vive comparando, planejando, acumulando, esquece de viver sentindo. A mente vive no futuro, o corpo vive no presente, e o coração dividido não vive em lugar nenhum. Prosperar, então, é reunir essas partes. É trazer de volta a presença. É perceber que a alegria não está em mais uma conquista, mas em mais um instante vivido com verdade. O paradoxo se desfaz quando o olhar muda. Quando, em vez de dizer, eu preciso de mais, você aprende a dizer, isso já é suficiente. Essa frase tem poder. Ela é cura. Porque quem reconhece o suficiente encontra o equilíbrio. E onde há equilíbrio, há prosperidade. A escassez não é um destino, é um estado mental. E o antídoto para ela é simples, mas profundo. Gratidão. Gratidão silenciosa, cotidiana, sem plateia, sem necessidade de explicação. Gratidão que enriquece por dentro e sustenta tudo o que é verdadeiro. Há uma beleza rara na serenidade daqueles que permanecem firmes mesmo quando tudo ao redor desaba. Davi foi um desses homens, perseguido, injustiçado, traído, ainda assim, não perdeu o eixo interior. Porque a prosperidade dele não estava no trono que esperava, mas na fé que o sustentava. Davi prosperava emocionalmente mesmo em meio ao caos, porque o foco dele não era o que possuía, e sim em quem estava se tornando. A vida de Davi nos lembra de que a verdadeira riqueza não se mede em estabilidade, mas em presença. Ele aprendeu a descansar mesmo entre as batalhas, a confiar mesmo diante da incerteza. E no mais profundo de seu coração havia uma compreensão silenciosa. A paz não depende do cenário, mas da postura interior. Prosperar é manter-se inteiro quando tudo o que se tem começa a se desfazer. É permanecer com fé quando o caminho parece sem direção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essas palavras não nasceram em um palácio, mas em meio ao desespero. É fácil falar de fé quando tudo vai bem. O verdadeiro poder está em sustentá-la quando o chão treme. A prosperidade interior é exatamente isso, a força de permanecer, mesmo quando o mundo diz que é hora de desistir. Davi compreendia que o caos externo é apenas um reflexo passageiro. A alma que confia não se contamina pelo medo. Quando o coração se ancora em algo maior, a tempestade perde a capacidade de dominar. A fé se torna abrigo, e dentro desse abrigo nasce a verdadeira prosperidade, aquela que não depende de vitórias, mas de paz. Cada um de nós, em algum momento, atravessa seu próprio vale. Às vezes é a perda, às vezes a solidão, às vezes a sensação de ter feito tudo e ainda assim não ver resultado. Mas o que define o resultado não é o que acontece fora, e sim a maneira como escolhemos reagir por dentro. Prosperar em meio ao caos é um ato de consciência. É escolher acreditar que há sentido mesmo no silêncio de Deus. O equilíbrio interno não é um estado permanente, é uma prática. É o exercício diário de olhar para o alto enquanto o chão se move. Davi encontrou força não na ausência de problemas, mas na presença de um propósito. E é isso que nos faz realmente prósperos. Entender que não importa o tamanho da tempestade, desde que o coração saiba onde está ancorado. Porque quem confia não afunda, apenas aprende a respirar mais fundo. O desejo de controlar o futuro parece, à primeira vista, uma forma de segurança. A mente acredita que, se tudo estiver sob vigilância, nada poderá nos ferir. Mas o controle é um disfarce do medo. Por trás da necessidade de antecipar tudo, há o pavor de ser surpreendido pela vida. A alma que tenta prever cada passo vive em alerta permanente, incapaz de repousar. A cada tentativa de dominar o destino, perde um pouco da espontaneidade de existir. Sêneca dizia: aquele que teme o sofrimento já sofre pelo que teme. É a verdade mais simples e mais negligenciada da condição humana. Ao tentar evitar a dor, acabamos nos aprisionando nela. Quem busca controlar o amanhã destrói o presente, e o presente é o único lugar onde a paz realmente habita. A alma ansiosa não se contenta com o agora, porque o agora
é imprevisível. Mas o que é imprevisível também é o que é vivo. O controle é exaustivo, porque luta contra o curso natural das coisas. A vida se move em ciclos, em ritmos que não pedem nossa permissão. Há tempo de florescer e tempo de recolher. Há tempo de agir e tempo de esperar. Quem tenta forçar a estação perde o aprendizado do inverno e a beleza da primavera. Controlar tudo é se recusar a aprender com o movimento da existência. A verdadeira paz não vem do controle, mas da confiança. A confiança é o espaço entre o esforço e o mistério. É onde a alma descansa, mesmo sem entender. Quando você confia, a mente se aquieta e o coração se abre. As coisas não precisam seguir o seu plano para estarem no caminho certo. Prosperar é entregar o que não se pode mudar e cuidar do que se pode tocar com presença. O controle é, muitas vezes, o maior inimigo da prosperidade interior, porque rouba o fluxo natural da fé. Quando tentamos dominar tudo, bloqueamos o espaço por onde o inesperado e o divino podem agir. É no imprevisível que o crescimento acontece, porque é ali que a alma se expande. Quem busca controlar demais acaba sufocando o próprio destino. A entrega, ao contrário do que parece, não é fraqueza, é maturidade espiritual. Entregar é reconhecer que o que é seu não se perde. É aceitar que a vida tem sua própria inteligência. Quando o controle cede, nasce a verdadeira força, aquela que não luta, apenas confia. Porque a alma que confia não precisa prever o futuro. Ela vive com serenidade no presente, e o presente é o lugar onde toda a prosperidade começa. Existem sinais discretos que mostram quando a alma começa a adoecer. Não são ruídos altos, nem tragédias visíveis. São sintomas silenciosos, quase imperceptíveis, que se instalam no cotidiano e drenam a energia vital. Irritação constante com o sucesso alheio. Dificuldade em descansar, mesmo quando tudo está bem. Necessidade de aprovação como fonte de valor. Esses sinais não apontam para fracasso, mas para um tipo de escassez muito mais profunda, a escassez emocional. A alma empobrecida vive em constante comparação e insatisfação. Ela olha para o que falta, nunca para o que há. Tudo parece urgente, mas nada parece suficiente. E quanto mais busca reconhecimento, mais se afasta da paz. Esse é o ciclo da carência interior. Um círculo de dependência emocional disfarçado de ambição. A pessoa se convence de que precisa conquistar algo para só então se sentir digna. Mas a dignidade já estava ali, adormecida, esperando ser lembrada. A irritação constante é um pedido de pausa. Ela é o grito do corpo avisando que a alma está exausta. Quando o espírito se desconecta da própria essência, o mundo inteiro se torna provocação. Tudo incomoda, tudo pesa, tudo parece pessoal. Mas o que nos fere fora é, na verdade, o reflexo do que não resolvemos dentro. Prosperar emocionalmente é reconhecer esse espelho e ter coragem de encará-lo. A dificuldade de descansar é outro sintoma de empobrecimento interior. Quando a mente não encontra repouso, é porque vive tentando justificar sua própria existência. Ela trabalha para se provar, não para servir. E o descanso, nesses casos, se torna culpa. A alma, então, nunca se entrega ao repouso, porque acredita que parar é perder valor. Mas é no descanso que a sabedoria floresce. Nenhum solo dá frutos se não for permitido repousar. A necessidade de aprovação, por sua vez, é o reflexo de uma identidade enfraquecida. Quando você precisa que alguém o veja para se sentir real, é porque se esqueceu de se enxergar. A alma rica se basta. Ela não se isola, mas também não se vende. Ela ama ser reconhecida, mas não depende disso para existir. Prosperar é reencontrar essa liberdade, a de ser inteiro, mesmo quando ninguém aplaude. Esses sinais não são condenações, são convites. Convites para desacelerar, observar e reordenar a própria vida. A escassez emocional não é o fim, é o início da consciência. Porque, quando você percebe que algo dentro está empobrecido, começa o processo mais nobre de todos, o de reconstruir-se com verdade. A alma não quer aplauso, quer autenticidade. E é nela que a prosperidade começa a renascer.
A vida floresce onde há ordem. Não a ordem rígida, imposta pelo medo de perder o controle, mas a ordem silenciosa que nasce do discernimento. Quando tudo dentro de nós está em desordem, pensamentos confusos, sentimentos reprimidos, intenções contraditórias, a energia vital se dispersa. A alma se torna um campo caótico, incapaz de sustentar o que deseja construir. Por isso, a Bíblia ensina: tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Essa frase não fala apenas de comportamento, mas de harmonia espiritual. A prosperidade interior exige uma forma invisível de organização. Pensamentos limpos, intenções puras, emoções bem cuidadas. Nada floresce em um solo de confusão. A mente, quando desordenada, consome mais energia do que cria. É como uma casa cheia de portas abertas por onde o vento entra e leva o calor. Cada pensamento disperso é uma corrente de ar que apaga o fogo da presença. E quando a presença se vai, a alma enfraquece. O desarranjo mental é o maior vazamento de energia vital que existe. A mente que não descansa, que salta de ideia em ideia, de lembrança em lembrança, torna-se incapaz de sentir paz. E sem paz, não há clareza. A desordem, portanto, não é apenas um estado mental, é uma forma de autossabotagem. Ela cria o ruído que impede o espírito de ouvir a sabedoria silenciosa que o guia. Ordenar o interior é um ato sagrado. É aprender a observar o próprio pensamento antes de reagir. É filtrar o que entra na mente, assim como filtramos o que comemos. Tudo o que você consome emocionalmente se transforma em matéria invisível dentro de si. Palavras, imagens, ambientes, conversas, tudo se torna alimento ou veneno. E o que você alimenta cresce. Por isso, a prosperidade é também uma questão de escolha. O que você permite habitar sua mente? Há uma ordem que o mundo não enxerga, mas que sustenta todas as coisas. É a ordem que faz o coração bater no ritmo certo, que move o sol, que germina as sementes. Essa mesma ordem existe dentro de nós, esperando ser restabelecida. Quando o pensamento, a emoção e a ação caminham na mesma direção, nasce um poder silencioso, o poder da coerência. É nesse estado que a prosperidade encontra morada. Reorganizar-se interiormente não é tarefa de um dia, é uma prática de presença. É acordar cada manhã com o compromisso de ser fiel ao que é verdadeiro e encerrar cada noite, limpando o coração do que é supérfluo. A ordem invisível é, antes de tudo, um gesto de amor próprio. Porque amar-se é cuidar do espaço onde a alma habita. E quando esse espaço se torna limpo, o espírito respira. E quando o espírito respira, a vida inteira se realinha. A gratidão é uma das formas mais puras de inteligência espiritual. É a capacidade de reconhecer a abundância, mesmo quando ela ainda não é visível. Enquanto a mente reclama, a alma grata contempla. Enquanto o ego exige, o coração grato acolhe. E é nesse acolhimento que a prosperidade se estabelece. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. A gratidão reprograma o cérebro, estabiliza as emoções e cria novos caminhos de serenidade. É o remédio silencioso que transforma a escassez em plenitude. A dopamina da gratidão é diferente da dopamina do prazer imediato. O prazer busca intensidade, a gratidão busca constância. O prazer dura instantes, a gratidão sustenta dias. Quando a mente aprende a agradecer, ela deixa de correr atrás de estímulos e começa a repousar na suficiência. A vida se torna mais simples, mais viva, mais profunda. O coração passa a perceber o valor do que já tem. E a alma, enfim, respira com alívio. A gratidão não é um gesto mecânico, é uma forma de ver. É a mudança de foco que transforma o comum em milagre. É olhar o mesmo cenário, mas com olhos novos. Muitos pedem prosperidade, mas poucos percebem que a porta para ela já está entreaberta. E o nome dessa porta é gratidão. Ela não nega o que falta, mas ilumina o que já existe. E é essa luz que atrai o que ainda está por vir. Espiritualmente, a gratidão é a fé em movimento.
É o reconhecimento silencioso de que há uma ordem maior cuidando de tudo. Cada pequeno detalhe, cada encontro, cada desafio, tudo se encaixa de alguma forma invisível. E quanto mais você reconhece, mais você recebe. A alma grata se torna um campo fértil, porque onde há reconhecimento, há expansão. Onde há gratidão, há fluxo. Antes de pedir algo, reconheça 3 coisas que já foram atendidas. 3 bênçãos simples. 3 provas silenciosas de que você já é cuidado. Pode ser o ar que respira, a força que ainda o mantém de pé, ou o amor que o acompanha mesmo em silêncio. A prosperidade começa nesse olhar. Ela não é um prêmio, é um estado de percepção. Quando você enxerga com gratidão, o universo se reorganiza a seu favor. Agradecer é um ato de poder. É o gesto que transforma o coração em morada do sagrado. Escreva dentro de si, como um voto silencioso: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Essa frase não é apenas uma afirmação, é uma permissão. Ela abre espaço, porque a gratidão limpa o que o medo suja e acalma o que a pressa perturba. Ela é a força mais suave e mais poderosa do mundo, e é nela que a verdadeira abundância floresce. Havia um homem que acreditava ter vencido a vida. Tinha o que muitos chamariam de sucesso. Uma empresa próspera, reconhecimento, viagens, poder. Mas por dentro, vivia inquieto. Trabalhava compulsivamente, dormia pouco, acumulava bens como quem tenta preencher um vazio invisível. Até que um dia, sem aviso, tudo desmoronou. A falência veio como uma tempestade, e junto com ela a depressão. O homem que antes controlava tudo se viu perdido diante do nada. Nos primeiros meses, ele resistiu. Tentou reconstruir a empresa, insistiu em manter o status, brigou com a vida. Mas o que ele ainda não compreendia é que nada estava sendo tirado. Tudo estava sendo revelado. O colapso que vivia por fora era o reflexo do colapso que já existia por dentro. Quando finalmente parou de lutar, sentou-se no silêncio. E ali, entre lágrimas e cansaço, começou a enxergar o que sempre ignorou. Sua alma estava faminta. Foi nesse vazio que ele descobriu o essencial. Sem dinheiro, percebeu o valor do tempo. Sem status, reencontrou o prazer das conversas simples. Sem a correria, percebeu o quanto havia negligenciado a própria presença. A falência, que parecia uma sentença, tornou-se um renascimento. Ele passou a compreender que prosperidade não é o quanto se possui, mas o quanto se tem consciência do que se é. Que essa consciência, uma vez desperta, nunca mais o abandonou. O homem aprendeu que há 2 tipos de riqueza: a que enche os olhos e a que preenche o espírito. A primeira é passageira, frágil, dependente do mundo. A segunda é silenciosa, profunda e permanece mesmo quando tudo se vai. Ele percebeu que sempre teve a vida inteira tentando ganhar tempo, quando o verdadeiro tesouro era aprender a estar presente no tempo que já tinha. Depois de algum tempo, ele reconstruiu a empresa, mas dessa vez de um modo diferente, com ritmo, com alma, com propósito. Aprendeu a equilibrar fé, tempo e propósito como quem sustenta um templo, e descobriu que viver prosperamente é muito mais do que ter uma vida próspera. É viver com a consciência desperta, com o coração em paz e com a fé enraizada naquilo que não se pode perder. Essa história nos ensina algo que o mundo raramente lembra. Às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o essencial. A prosperidade interior não é o resultado do acúmulo, mas da depuração. É o retorno àquilo que sempre esteve lá, mas que o barulho da pressa havia silenciado. E quando o homem entendeu isso, descobriu o que Davi já sabia, o que Sêneca já dizia, o que o próprio Cristo exemplificou. A verdadeira riqueza é viver em harmonia com a própria alma. Há um lugar dentro de cada um de nós onde o ruído do mundo não consegue entrar. É um espaço silencioso, puro, imune às comparações, às exigências e ao medo. É o refúgio interior, o ponto onde a alma descansa e o espírito volta a se alinhar com o que é verdadeiro. Poucos chegam até lá, não por falta de capacidade, mas porque vivem distraídos demais para perceber o caminho. Esse caminho não se percorre com pressa, mas com presença.
Ele é construído pouco a pouco pela prática do recolhimento e da escuta. Inspirado na sabedoria de Provérbios e nas lições dos antigos filósofos, o refúgio interior se sustenta em 3 etapas simples, mas profundamente transformadoras. A primeira é o retiro da mente. Retirar-se não é fugir, é desconectar-se do excesso. É permitir que o pensamento se acalme o bastante para ouvir a si mesmo. Assim como a água turva se clareia quando deixada em repouso, a mente também revela sua sabedoria quando o barulho cessa. Nesse retiro silencioso, tudo o que é desnecessário começa a perder força. A segunda etapa é a reflexão. Refletir é observar as reações sem julgá-las. É aprender a ver o que se sente sem se tornar escravo do sentimento. A alma madura não nega suas emoções, mas também não se identifica com elas. Ela as acolhe, compreende e as deixa ir. A reflexão é o espelho onde a verdade aparece, e olhar para esse espelho requer coragem. É nesse momento que se percebe o que dentro de nós ainda está desalinhado. A terceira etapa é a renovação. Escolher o que realmente edifica, o que eleva, o que traz coerência entre pensamento, palavra e ação. Renovar não é descartar tudo, mas purificar o que ficou. É olhar para a própria vida e perguntar: isso ainda me nutre? Isso ainda é verdadeiro para o que me tornei? A cada resposta sincera, a alma se reorganiza e o espírito se fortalece. É assim que o refúgio interior se transforma em fonte. Fonte de discernimento, serenidade e força. Prosperidade é a arte de renovar o espírito antes de reconstruir o mundo, porque o mundo externo é apenas o reflexo do estado interno. Quem tenta consertar o que está fora sem cuidar do que está dentro, apenas troca de cenários, sem jamais mudar a essência. Quando o refúgio interior é cultivado, as tempestades podem vir, mas não desestruturam. A calma não depende mais do silêncio do ambiente, mas da estabilidade da alma. A prática do refúgio interior é um retorno à simplicidade. É o gesto de quem entende que a verdadeira transformação não acontece aos gritos, mas em silêncio. Não acontece de repente, mas todos os dias. É o trabalho invisível de quem escolhe estar em paz, mesmo quando tudo convida à pressa. É nesse espaço íntimo, nesse altar discreto dentro de cada um, que a verdadeira prosperidade nasce, silenciosa, estável e profundamente livre. Poucas virtudes são tão desafiadoras quanto a paciência. Em um mundo que idolatra a velocidade, esperar se tornou sinônimo de fraqueza. Mas espiritualmente, esperar é o mais alto exercício da força. É o gesto de quem confia. É o ato silencioso de quem compreende que há um tempo perfeito para todas as coisas. Eclesiastes ensina: há tempo de plantar e tempo de colher. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. A sabedoria da espera é entender que o tempo de plantar é sagrado e que o tempo da colheita não pode ser apressado. A impaciência é o maior inimigo da prosperidade interior. Ela faz o homem cavar a terra antes que a semente brote. Na ânsia de ver resultado, ele interrompe o processo que o próprio universo preparou para amadurecê-lo. A impaciência é filha do medo. Medo de que não aconteça, medo de não merecer, medo de ser esquecido. Mas o que é seu, por essência, não se perde. O que é verdadeiro não precisa ser forçado. O que vem no tempo certo chega com suavidade, sem desgaste, sem luta. Esperar não é inércia. É um tipo diferente de ação. Uma ação interna, profunda. É trabalhar o solo da alma enquanto a vida trabalha o invisível. Enquanto o homem ansioso tenta controlar o que não pode ver, o sábio cuida do que está ao seu alcance, suas intenções, sua fé, sua serenidade. É assim que o tempo deixa de ser um inimigo e se transforma em um aliado, porque o tempo não atrasa, ele prepara. Cada fase de espera é um convite à maturidade. Enquanto o fruto amadurece, a árvore se fortalece. Assim também é a alma. Enquanto espera o que deseja, ela aprende a sustentar o que já possui. O que parece demora é, na verdade, construção. O universo nunca está parado.
apenas trabalha em silêncio. E quem tem olhos pacientes reconhece o milagre disfarçado nos intervalos. A fé é o alicerce da espera. Ela mantém o coração firme quando a lógica falha. É ela que sustenta o ânimo quando os resultados ainda não aparecem. Davi sabia disso. Ele foi ungido muito antes de ser rei. Viveu anos de provação antes de ver a promessa se cumprir. Mas o que o manteve de pé foi a convicção de que o tempo de Deus não se atrasa, apenas amadurece as almas que confiam. A sabedoria da espera é uma das expressões mais puras da prosperidade interior. Porque quem sabe esperar não vive mais na escassez, vive na confiança. E quem confia já está em paz, mesmo sem possuir. A alma que compreende o valor do tempo entende que cada segundo de paciência é um investimento invisível, uma semente de equilíbrio que inevitavelmente florescerá. Esperar é um ato de fé silenciosa. E toda fé silenciosa um dia se torna colheita. A prosperidade interior é a herança mais pura que uma alma pode cultivar. Ela não depende da herança material nem da aprovação do mundo. É um estado de coerência entre o que se crê, o que se sente e o que se pratica. Quando esses três aspectos se alinham, nasce uma força silenciosa, um eixo interno que sustenta o ser, mesmo nos dias mais escuros. A mente que vive em gratidão é incapaz de viver em escassez, porque aprendeu a enxergar a abundância nas pequenas coisas, no ar, na presença, no simples fato de existir. A vida, em sua sabedoria, não nos pede perfeição, mas consciência. E consciência é o olhar que reconhece o que é sagrado mesmo nas imperfeições. Quando você vive com o coração atento, cada experiência se torna um ensinamento, cada dor se transforma em semente, cada silêncio em abrigo. A alma que desperta para essa visão descobre que prosperar é, antes de tudo, uma forma de estar. Estar presente, estar inteiro, estar em paz. A Bíblia diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Essa é a diferença entre o que o mundo chama de riqueza e o que o Espírito reconhece como plenitude. A bênção que enriquece é aquela que traz leveza. É o tipo de prosperidade que não exige máscaras, não cobra exibições, não impõe pressa. É a abundância que cresce em silêncio, sustentada pela confiança e pela fé. Sêneca dizia que a riqueza não está em possuir muito, mas em desejar pouco. Essa é a verdadeira liberdade, o desapego sereno. O coração que deseja pouco é o coração que sente muito. É o coração que vive em harmonia com o fluxo natural da vida, sem a ansiedade de controlar o tempo, sem o desespero de provar seu valor. Essa simplicidade é paradoxalmente a forma mais elevada de sofisticação espiritual. A prosperidade interior começa quando o coração volta a ser o lugar onde Deus habita e não o mercado onde a alma negocia sua paz. Quando o coração volta a esse estado de pureza, tudo o que é falso perde força e tudo o que é verdadeiro floresce com naturalidade. O homem que encontra esse equilíbrio descobre que já é rico, não porque tem, mas porque é. A verdadeira herança é a serenidade, é o domínio de si mesmo. É a capacidade de manter o olhar limpo e o coração grato, mesmo quando a vida o convida a temer. Essa é a riqueza que o tempo não rouba, que o mundo não compra, que a morte não leva. É a herança invisível deixada por quem aprendeu a viver em paz. E se de alguma forma esta jornada tocou seu espírito, permita que ela continue. Inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza e caminhe conosco nesse silêncio fértil onde a mente se acalma e o coração floresce. Aqui cada palavra é um lembrete. A prosperidade não é um destino distante, é o retorno à casa que sempre esteve dentro de você.